Evangelho de Lucas, capítulo 2, nós faremos a leitura do verso 21 ao verso 24. Evangelho de Lucas, capítulo 2, do verso 21 ao verso 24. Nós temos feito a exposição deste evangelho, texto este que foi escrito a Teófilo para que ele pudesse ter plena certeza sobre aquilo que estava sendo dito sobre os cristãos e sobre o Senhor Jesus Cristo. Lucas passa então a fazer uma narrativa detalhada dos acontecimentos da igreja e do Senhor Jesus, a começar do nascimento, da infância, indo adiante no seu ministério. E nós faremos a leitura do verso 21 ao verso 24, texto que narra o início da infância de Jesus e o cumprimento dos ritos próprios da sua religião, se dando aqui nestes versos. Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado. E para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rola ou 2 pombinhos. Senhor, nós lemos a Tua palavra e pedimos mais uma vez, fala aos nossos corações, em nome de Cristo Jesus. Amém. Quando nós olhamos alguns ritos, algumas cerimônias, por vezes a gente se pergunta, né? Para que aquilo? Eu fico vendo algumas cerimônias de casamento e, obviamente, por ser pastor, a gente acompanha vários casamentos, né? E há uma série de protocolos de entradas, saídas, primeiro noivo ou não, primeiro pai da noiva. E eu lembro que em um casamento que eu fui convidado, a pessoa falou assim, não, pastor, o senhor tem que entrar. A gente vai tocar uma música especial e o pastor vai entrar. Eu falei, não, mas não precisa disso não. Não, mas faz parte da cerimônia, faz parte do rito aí. Fato é que muitas vezes a gente olha esses cerimoniais, esses ritos, e a gente não entende, mas para que isso? Para que cumprir tantos protocolos, tantas regrinhas, aqui entra, aqui sai, olha, é desse jeito, você sai pela esquerda, você pela direita, olha, você vem desse lado, sabe quando você vai num restaurante muito chique, e aí você olha para um lado, olha para o outro, e parece que tem o jeito certo de usar o talher, tem o jeito certo de começar a comer, tem o jeito certo de você se sentar ou se levantar, e para que tantos ritos? Quando nós olhamos a vida de Jesus e vemos este relato, dele sendo circuncidado ao 8º dia, mais adiante sendo descrito que foi ele apresentado e consagrado ao templo, e depois também foi oferecido o sacrifício para purificação. Quando nós olhamos todos esses ritos envolvendo o nosso Senhor Jesus, aquele que é o Deus encarnado, a gente pode fazer a mesma pergunta: para que tantos ritos? Se para nós, homens falíveis, pecadores, estes ritos até compreendem certo sentido, como por exemplo o da purificação. Somos impuros, somos imperfeitos, é justo que se considere a purificação, ou até mesmo a circuncisão, que tinha a ver com a ideia de remover, retirar a carne, o pecado. Para a gente isso faz sentido. Mas quando você pensa no Salvador, no Senhor Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, o Deus encarnado, para que os ritos? Para que circuncidar o Senhor Jesus? Circuncidar o Deus da aliança, sendo que Ele é o próprio Deus? Fazer um rito de purificação, sendo que Ele é plenamente puro em todas as coisas, em toda a essência? E talvez a gente olhe para este cumprimento do rito e faça esse questionamento. Por que foi Jesus circuncidado? Por que foi ele apresentado ao templo? Por que foi ele consagrado no templo? Por que sua mãe fez a purificação tanto dela como também dele? Quando nós lemos o texto de Gálatas, capítulo 4, verso 4, nós temos uma resposta para isso. O Senhor Jesus nasceu de mulher, mas também é nascido sob a lei. E ele nasceu sob a lei para purificar os nossos pecados.
E a nossa proposta nesta noite é entender um pouco melhor disso. Qual o significado destes ritos para Jesus? Que ao nosso olhar mais simples, talvez não estivesse preso ou obrigado a cumprir qualquer um desses. E nós falaremos deste rito sobre 3 perspectivas. Primeiro, a fidelidade. Segundo, a legitimidade. E terceiro, a submissão. Jesus nasceu sob a lei, primeiro, por uma questão da fidelidade do Senhor. Segundo, por uma questão da sua legitimidade como parte do povo de Deus. E terceiro, para demonstrar total submissão à lei e ao Deus Pai. Vejamos essas verdades então em nosso texto. O texto começa nos dizendo que, completado os 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe então o nome de Jesus. Há aqui a descrição do cumprimento lá daquilo que havia sido ordenado a Abraão em Gênesis 17. Como símbolo de que Deus estava em aliança, em acordo com Abraão e a sua família, o Senhor então coloca a circuncisão como esta marca visível. O menino, nascido no 8º dia, deveria ser circuncidado. A circuncisão então era uma marca na carne, que evidenciava o pertencimento daquela criança à aliança que Deus havia feito com Abraão, com o seu povo. Era a forma de dizer então que aquela criança pertencia a Deus e que Deus tinha um compromisso com ela. O Senhor Jesus então é cumprido com ele este mandamento do Senhor. Aquilo que havia sido ordenado lá para Abraão em Gênesis 17 continua sendo cumprido em todo o decorrer da história e também será cumprido por Jesus. Curioso notar que quando nós pensamos na circuncisão, isso tem a ver com remover pecado. Claro, nós não estamos falando que isso seja de forma literal, mas é fácil compreender isso quando nós olhamos os profetas chamando o povo a uma circuncisão que vai além da carne, a circuncisão do coração. Se a ideia é você remover a impureza da carne por meio de um corte ali no prepúcio do menino, quando nós falamos da remoção do pecado, estamos falando de remover a carnalidade, a pecaminosidade do nosso coração, fazer a circuncisão do coração. Mas, obviamente, Jesus não tem pecado. E por ter sido concebido de forma extraordinária e milagrosa, a obra do Espírito Santo, ele não herda o pecado original, ele não herda o pecado de Adão. Ele nasceu sem pecado algum e não herda o pecado original, justamente porque o que foi concebido em Maria foi obra do Espírito Santo. No entanto, nota-se aqui que foi cumprido aquilo que a lei exigia. Neste mesmo momento foi dado também o seu nome. E diz o texto, conforme havia sido anunciado pelo anjo. Quando lemos o texto de Mateus, capítulo 1, verso 21, nós vemos o anjo anunciando a Maria, dizendo a ela que ela seria mãe e que o menino deveria se chamar Jesus, porque através dele viria a salvação para o povo. O nome Jesus significa isso. Deus é o Salvador. Yahvé é quem salva. Yahvé salva os seus. Este é o significado do nome Jesus. Yeshua. E aqui uma necessidade de se fazer um parêntese. Quando nós olhamos o registro do Novo Testamento, todo ele é feito na língua grega. E a forma como o nome do nosso Salvador foi amplamente dito e divulgado e registrado na Escritura, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, aprove Deus, na preservação do texto, fazê-lo na língua grega. Por isso, então, nós falamos Jesus. Embora, sim, na pronúncia do aramaico ou do hebraico, o correto fosse o Yeshua, Deus quis registrar e preservar na história a forma grega de denominar o Salvador. E por que eu estou falando sobre isso? Porque há, hoje em dia, em uma parcela de crentes desocupados, uma briga para dizer que a única forma certa de se referir a Jesus é chamando de Yeshua. E se você se referir a Cristo de qualquer outra forma ou nome, você então estaria pecando.
O problema é que estes não entenderam que a forma como o Senhor nosso Deus escolheu preservar, anunciar e tornar público o nome do seu enviado, do nosso Messias, foi não na língua hebraica ou na língua grega, mas não na língua hebraica ou no aramaico, mas na língua grega, onde se pronuncia Jesus. Então é por isso que nós falamos Jesus. Este é o nome dele. E o que significa? O Salvador. Deus salva. É belo notarmos que, embora ele esteja fazendo parte de um rito, o seu nome deixa muito claro que ele é diferente. Ele é o Salvador. E falando sobre este rito, nós entramos então no primeiro aspecto deste cumprimento da lei. Jesus cumpriu a lei para que a fidelidade do nosso Deus fosse notada. O Senhor fez uma aliança lá atrás com Adão, dizendo a Adão que viria da descendência da mulher aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Esta aliança foi inúmeras vezes renovada em todo o Antigo Testamento. E foi prometido aos descendentes de Abraão que o Salvador viria deste povo. Quando o Senhor fala com Abraão, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, é porque a partir deste descendente de Abraão, a salvação se estenderia a todos os homens. De forma que brasileiros, argentinos, portugueses, americanos, japoneses, angolanos, são salvos e eternamente abençoados em o nome de Cristo Jesus, este descendente de Abraão, o pai da fé, o pai das muitas nações, aquele que ouviu do Senhor que nele, Abraão e da sua descendência, seriam benditas muitas famílias ou todas as famílias da terra. Pois bem, quando o Senhor Jesus nasce e vem desta descendência de Abraão, não é ele um grego, não é ele um babilônico, não é ele um assírio, mas é ele um descendente da casa de Davi. Nós vemos aí a fidelidade do Senhor sendo mais uma vez testemunhada na Escritura. O nosso Deus é fiel e da forma como ele havia anunciado, assim se cumpriu. Havia sido anunciado lá em Miqueias, quando o texto diz, e tu, Belém Efrata, é daí que virá. É desta cidadezinha. Jesus ter nascido entre os judeus, Jesus ter nascido entre os descendentes de Abraão, Jesus ter sido apresentado em conformidade com a lei, dentro dos ritos que são próprios e característicos da origem do seu povo, mostra a fidelidade de Deus com uma nação, com Abraão, e mostra que este Deus cumpre todos os seus pactos, e todos os seus acordos, e todas as suas alianças. Mas isso não tem a ver apenas com a fidelidade do Senhor. Isso também tem a ver com a legitimidade. Jesus é o descendente legítimo. E a circuncisão de Jesus aponta para isso. A circuncisão era a marca de que aquela pessoa pertencia ao povo de Deus. Jesus é este que pertence ao povo, que faz parte do povo. Ser circuncidado é um selo e uma marca de que sim, ele atende às expectativas. Ele não é alguém de fora da aliança. Ele é aquele que foi pactuado. Por um lado, a fidelidade de Deus. Por outro lado, uma maneira de atestar a legitimidade do Messias, do Salvador, de Cristo Jesus. Sim, ele é, e ele é digno. Essa dignidade conferida ao Senhor Jesus, através do seu parentesco, da sua descendência de Abraão, está sendo testemunhada pela circuncisão. Irmãos, é muito importante nós entendermos isto. Porque Jesus não é apenas 100% Deus. Há também a sua natureza humana. E nesta natureza humana mostra-se a necessidade de um homem vir para pagar o preço e receber a punição do pecado que foi causado pelos homens. Nós estamos falando de uma relação
pactual, federativa, onde lá atrás o nosso representante Adão pecou, errou, falhou, e por conta do pecado dele entrou o pecado no mundo, e por conta do pecado de Adão também nós fomos feitos malditos. Mas se foi o homem então que pecou, se foi Adão o representante da humanidade que pecou, um outro homem precisaria vir. E ao ser circuncidado, isso testifica, autentica, legitima esta humanidade de Jesus. Sim, ele é um homem como qualquer outro descendente de Abraão, está apto a nos representar. É como se nós imaginássemos então nesta relação de pacto e considerássemos quem firmou o acordo? O homem. Quem quebrou o acordo? O homem. Quem tem que pagar o preço, a dívida por este acordo quebrado? O homem. Pois bem, Jesus é este homem que se submete à lei. Esta submissão, ela vai de forma tão profunda, ela é tão verdadeira, que Paulo se refere a Cristo como aquele que se fez maldito em nosso lugar. Aquele que assume na sua própria carne a maldição pelos pecados do homem, sendo ele Deus inocente, sendo ele aquele que não conheceu o pecado, se fez maldição no meu e no seu lugar. Cristo Jesus, ao admitir a forma humana, a se submeter à lei, ao ser circuncidado, se mostra como um representante legítimo dos homens. Sim, ele pode nos representar. Ele é um de nós. Ao mesmo tempo em que ele é de fato transcendente, é o Deus criador dos céus e da terra, também ele é homem como eu e você. Jesus se submeter à lei tem a ver então primeiro com a fidelidade. Deus prometeu, Deus cumpriu. Tem a ver também com a legitimidade. Precisava ser um homem que se submetesse a todas as condições humanas, inclusive a própria circuncisão, pois bem, ele o fez. É legítimo, é representante válido. Mas também dizer que Jesus é nascido sob a lei e ver o cumprimento destes ritos aponta para a submissão do nosso Senhor. Verso 22 em diante nos diz: passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Quando nós lemos o texto de Levítico, capítulo 12, e vale muito a pena você ler com calma, é um capítulo curtinho, pequeno, mas que nos mostra como procedia-se, então, aquela época, no momento em que a mulher tinha um filho. Por conta do nascimento e envolver o sangue sendo derramado, havia a necessidade de se dar um tempo para a justa purificação. Se a criança que nascesse fosse um menino, essa purificação deveria então considerar primeiro 7 dias, vir a circuncisão, e depois mais 33 dias de afastamento daquela mãe do restante do grupo. Isso porque a condição do sangue que desceu, que fez parte de todo um processo natural do parto, a colocava nesse estado de impureza. É importante falar que esta é uma lei sanitária. Nós não estamos falando de ambientes seguros, protegidos, com a justa asepsia, tal qual nós temos nos centros cirúrgicos dos nossos dias. Nós estamos falando de uma condição muito precária em que as mulheres davam à luz. Não à toa, muitas morriam no momento do parto. Muitas infecções se davam ali. Muitos problemas sanitários se davam quando o sangue estava ali a céu aberto ou a possível contato de outros. Nós não estamos falando de mães que fizeram um pré-natal com exames periódicos, com exames investigativos de sangue, urina, que puderam atestar
a sua não contaminação, de repente, com vírus, bactérias e outras moléstias quaisquer. Nós estamos falando de um contexto em que esse tipo de prevenção não existia. E que a necessidade de preservar a vida do povo exigia medidas como essa. Então, nós não estamos falando de uma Bíblia machista, de um Deus opressor, de um Deus que olhava para as mulheres com desprezo ao ponto de colocá-las à distância. Não. Estamos falando de algo necessário para a preservação de todo um povo. Então, depois do parto, nascia-se o menino, 7 dias ele era levado à circuncisão, e mais 33 dias, completando-se 40 dias, então, era o momento em que a mulher poderia voltar ao convívio de todo o povo, de todo o grupo. Como ato de gratidão e símbolo do término desse tempo, para conhecimento do sacerdote, para conhecimento dos demais, para manifestar a gratidão a Deus por um tempo que foi difícil, e as mães que aqui estão sabem que se nos nossos dias, com toda a modernidade, você considerar esses dias que sucedem a gestação, o nascimento já é algo extremamente difícil, imagine naquela realidade. Então, para agradecer, louvar a Deus, comunicar ao povo, à liderança religiosa de que aquele período havia acabado, a mulher então se apresentava e apresentava juntamente a criança e entregava ao Senhor um sacrifício. Foi cumprida, então, a lei de Moisés. Levaram Jesus, então, a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. No 8º dia, ele é circuncidado, passam-se, então, 7 dias, ele é circuncidado no 8º dia. Essa circuncisão feita, muito provavelmente, ou pelo seu próprio pai, José, ou talvez por algum líder do povo ali da sua própria terra. E passado este tempo, Maria então vai levar o menino para apresentá-lo no templo. Diz o texto no verso 23, conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado. Então acompanhe comigo. A criança nascia, tinha o tempo para a sua circuncisão, passava-se então 40 dias do nascimento, era feita a apresentação, era feita também a consagração. E a consagração do primogênito era uma forma da família apresentar o filho dizendo, ele está aqui para servir a Deus e à nação. Mas havia algo curioso. Este primogênito poderia ser resgatado. E embora o nosso texto não diga que isso aconteceu com Jesus, é óbvio que aconteceu porque Maria o levou de volta. E esse resgate se dava pelo pagamento de 5 ciclos de ouro. Então você pagava ali 5 ciclos e levava de volta a criança. Pegava o primogênito, apresentava ao templo e resgatava ele, ou seja, livrava ele de servir ao templo e de servir à nação, pagando os 5 ciclos. Isso foi cumprido por Maria, porque obviamente Jesus retorna com ela e nós sabemos a história. E esta etapa da consagração do menino também se dá. Mas não foi só a apresentação, a consagração, o verso 24 diz, para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rola ou 2 pombinhos. A lei dizia o seguinte, que a família deveria matar um animal grande e apresentar ao Senhor. Mas se a família fosse pobre, se houvesse a limitação financeira, poderia-se abrir a exceção e apresentar 2 pombinhos. Vejam então que a realidade da família de Jesus não é uma família abastada. Alguns da teologia da prosperidade vão defender a ideia de que esse Jesus humilde da manjedoura não confere com a realidade, que José era um empresário muito rico, alguém do ramo da carpintaria muito bem sucedido. Não é o que parece dizer a Escritura. Mal tinham para oferecer o sacrifício que era comum. Entram na cota da exceção. Assinam o termo de pobreza, oferecendo ao Senhor apenas 2 pombinhas como símbolo
da purificação. E quando nós olhamos tudo isso, nós já falamos sobre a fidelidade, falamos sobre a legitimidade, e isso agora tem a ver com a submissão do Senhor. No Sermão do Monte, Jesus diz com toda clareza: eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. Eu vim cumprir a lei. E Jesus se submete à lei por uma única razão: por mim e por você. Veja que aqui há todo um rito de purificação. Porque Jesus, sendo puro, passa por um rito de purificação e se submete, se expõe a isso. Porque o Salvador do mundo, o Deus Criador dos céus e da terra, se submete à lei para cumprir aquilo que eu e você não damos conta de cumprir. Há muitas formas de ilustrar isso e eu quero, como sempre faço, fazer das minhas ilustrações as mais simples possíveis. Aquelas ilustrações complexas, com Nárnia e outras coisas, é o reverendo Daniel que faz. As minhas são todas simples mesmo, são aquelas que eu falo aqui e você vai ver na sua casa hoje à noite. Sabe quando você tem ali dois meninos jogando videogame? E aí entra uma fase no jogo que um que está com o controle na mão não passa de jeito nenhum. Aí chega de repente o irmão mais velho e fala: e aí, quer que eu passe dessa fase para você? Então ele assume o controle, passa da fase e o jogo continua de volta nas mãos do outro. Ou aquele momento em que você dá uma tarefa para o filho, mas percebe e entende as limitações dele em cumprir. Então você assume o lugar do filho para fazer no lugar dele e cumprir a tarefa e a missão no lugar dele. Ou ainda, aquele momento em que o nosso cônjuge, por uma enfermidade, deixa de fazer as funções que lhe são típicas e comuns, e você passa a ajudá-lo. Amor, deixa que eu faço no seu lugar. Vai descansar, você não está bem, vai repousar, você está doente. Em todos esses casos, nós temos a ilustração de pessoas assumindo o papel de outras para cumprir deveres e obrigações. Quando nós olhamos o acordo feito lá no Éden, às vezes a gente só lembra da ideia do pecado e do salário do pecado, a morte. E entendemos que esta morte foi plenamente satisfeita com Cristo na cruz. E isso é verdade. Isso tem a ver com a obra de Cristo, a obra redentora de Cristo. Ele leva sobre si a punição que era para ser minha e sua. Mas há um outro aspecto da obra redentora de Cristo, que não está ligado ao pagar o preço do pecado, mas a cumprir a obediência que foi exigida no Éden, que o homem não deu conta. Perceba então que no Éden, duas coisas estão acontecendo. Primeiro, a incapacidade do homem em cumprir a lei. E qual era a lei? Não coma do fruto. Este homem foi incapaz de cumprir, foi incapaz de obedecer, recebeu a missão e não deu conta de fazê-la. Ele tinha uma lei, não com mais de 600 mandamentos como o Antigo Testamento, uma lei muito mais simples, com uma ordem muito mais simples, objetiva, clara, direta, não coma do fruto, obedeça, mas ele não cumpriu. E a segunda questão envolvida no pacto era a consequência do não cumprimento. Pois bem, nós entendemos perfeitamente a ideia de que Jesus veio e arcou com a consequência do pecado do homem morrendo na cruz. Mas a obra de Cristo vai além. Ele também precisa cumprir e fazer o certo. Permita-me ilustrar isso mais uma vez. Imagina que você dá uma ordem para o seu filho e fala: olha, você não vai, de jeito nenhum, mexer no computador do papai. E se você mexer, você vai ser disciplinado. Então ele mexe no computador e na hora de receber a disciplina, alguém toma o lugar dele, recebe a punição, recebe a disciplina no lugar daquele filho. Isso não significa dizer que aquele filho se tornou apto e capaz
de satisfazer plenamente o pai. Porque muito provavelmente, passado aquele momento, o que o filho vai fazer? Mexer novamente no computador e desobedecer. Fato é, irmãos, que embora muitas vezes nós olhemos para aquilo que Adão fez e pensemos assim, puxa, Adão foi muito tonto, né? Era tão simples, era só não comer do fruto, tá vendo? Tudo que a gente tem que passar por causa de Adão. E na nossa soberba e inocência, a gente pensa que faríamos diferentes. Isso é muito curioso. Porque às vezes a gente fala assim, quando eu chegar lá no céu, eu vou encontrar Adão, eu vou encontrar Eva e vou falar para eles. Tá vendo? Por que você foi comer do fruto? Olha o que aconteceu comigo. Quem já fez essa piada ou já ouviu essa piada? Quando eu chegar lá, eu quero acertar as contas com eles, porque eles comeram. Como se nós também não fôssemos desobedecer. Irmãos, nós fazemos pior. Porque Adão e Eva, embora tivessem recebido a ordem com clareza, eles não tinham plena dimensão das consequências daquilo. Agora nós sabemos as consequências. Vivemos as consequências e ainda assim pecamos. Então eu tive a minha primeira pedra no rim. Tomei uma caixa de Luftal pensando que eram só gases, mas aquilo não passava, a dor era insuportável, eu comecei a chorar, gemer de dor. Minha esposa, assustada, falou, vai morrer. Aí eu fui levado para o médico, aquela dor absurda. E aí eu falei, mas doutor, o que acontece? Por quê? O que eu fiz? Aí ele falou, muito sal, muito refrigerante. Então eu saí dali decidido. Nunca mais eu vou tomar Coca-Cola. Porque essa dor é insuportável. Nunca mais eu quero sentir uma dor dessas. Só que não, a Vanessa já falou lá do fundo. Já tive outras 4 crises de rim de parar no hospital e não parei com a Coca. Percebe que nós somos piores do que Adão? Porque a gente ouve que é errado, a gente experimenta a consequência e ainda assim continua errando. Adão, ele até poderia conhecer a regra, ter ouvido falar da consequência que era a morte, mas ele não tinha conhecido a dor. É quando você fala para alguém que está tomando muito refrigerante, fala, olha, cuidado, isso aí vai te dar pedra no rim. Aquela pessoa que ainda não sentiu a dor, ela fala, vai nada, bobeira. Até a hora que ela tem. Mas o pior é que nós somos bem piores do que Adão. Porque passado a dor, a gente comete o mesmo erro e o mesmo pecado. Então não pensemos nós que nós seríamos muito superiores a Adão. Cometeríamos o mesmo erro. Daí a necessidade deste outro aspecto da obra redentora de Cristo. Ele não apenas paga o preço, não apenas vai na cruz receber a punição pelo meu e pelo seu pecado, ele também precisa vir e cumprir a lei. Passar de fase. Pegar o controle, assumir as rédeas da coisa e falar, dá aqui, porque vocês não têm condições de fazer, vocês não conseguem cumprir, vocês não conseguem satisfazer o nível de excelência esperado por Deus. Vocês não conseguem ser santos à medida que o nosso Deus exige de santidade de vocês. Então eu preciso não apenas pagar o preço, mas eu preciso também assumir a condição de cumpridor desta lei. Mas para que eu faça isso, eu tenho que me submeter a ela. Irmãos, veja que gloriosa é a obra do nosso Senhor Jesus. Ele se humilha e se põe debaixo de um regramento diante da minha e da sua incompetência de não cumprirmos aquilo que agrada a Deus. É humilhante. É como se você fosse cumprir a tarefa de outra pessoa. E não uma tarefa simples, mas uma tarefa que vai confrontar o seu caráter o tempo todo. Porque o caráter de Cristo é santo, mas ele tem que se submeter a uma lei que diz, não matarás, não furtarás, não minta. E é como se nós imaginássemos exatamente assim. Eu tenho que ouvir e me submeter a uma lei que diz, não minta.
ciente de que eu nunca vou mentir. E ainda assim me colocar debaixo desta lei. É como você, sendo inocente, ser chamado a comparecer numa delegacia e ter alguém te acusando, lendo todo um conjunto de regras, das quais você olha e fala, puxa, mas eu não vou fazer nenhuma dessas coisas. Eu não sei por que eu estou aqui sentado e ouvindo todas elas, e me submetendo a tudo isso. É aquele momento em que o professor na sala de aula vira e fala o seguinte, enquanto não aparecer quem fez isso daqui, todo mundo vai estar de castigo. E aí você fala, poxa, professor, mas eu sou o melhor aluno, eu me empenho para fazer tudo direitinho, eu não conversei, eu não briguei, eu não baguncei. Mas toda a classe está suspensa até que apareça quem de fato fez. O problema é que Jesus não é só o melhor aluno, ele é o aluno perfeito. O problema não é que está se esperando aparecer o culpado, esse culpado já foi apresentado lá atrás. Todo mundo sabe que somos nós os culpados. Mas ainda assim, ele precisa se submeter à regra, à lei e à norma para cumprir e satisfazer a vontade do Pai no meu e no seu lugar. Por que Jesus nasceu sob a lei? Por que Jesus, sendo Deus, foi circuncidado, apresentado, consagrado e até passou por um rito de purificação? Para nos ensinar sobre a fidelidade de Deus, para nos ensinar sobre a sua legitimidade. Ele é o homem que pode nos representar e para se submeter à lei e cumpri-la, coisa que eu e você não conseguimos fazer. Algumas aplicações para as nossas vidas diante dessas verdades que nós acabamos de aprender. Primeiro, valorize a graça de Deus. Irmãos, nós só podemos desfrutar da liberdade, da consciência tranquila, porque alguém pagou o preço e alguém satisfez a justiça de Deus. Valorize isso. O problema, irmãos, é que nós ofendemos a Deus, banalizamos a graça. Quando optamos por viver uma vida de baixíssimo padrão de moral e santidade. É você ter a plena certeza de que alguém já fez e já resolveu tudo por você. E a sua única resposta a tudo isso é viver uma contínua ofensa a este que resolveu tudo por você. Nós banalizamos a graça. Ao invés de olhar aquilo que Cristo fez e daquilo que Ele nos livrou, e tomar isso como maior incentivo para ser mais dedicado, para orar mais, para ser mais fiel ao Senhor, servir melhor a Ele, nós encontramos ali uma brecha que não existe para pecar e viver uma vida de pecados. Valorize a graça de Deus. Temos o privilégio de nos aproximar de Deus Pai por meio da obra de Cristo. Então ore mais, leia mais a Bíblia, viva de forma justa e santa. Viva em santidade, valorizando o que Cristo fez por você. Segunda aplicação importante para as nossas vidas. Descanse na obra redentora de Cristo Jesus. Martim Lutero era alguém que vivia atormentado com os seus pecados. Pensando não haver para ele qualquer mínima chance de salvação. Ele tinha pesadelos com o inferno, porque ele considerava os seus erros, as suas práticas pecaminosas e já imaginava, eu vou para o inferno, não há quem me livre disso. Jesus faz um convite a você. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, que estáis sobrecarregados, eu vos aliviarei. No entanto, por vezes nós estamos carregando o fardo do pecado em nossas costas.
e ignorando, desfazendo aquilo que Cristo fez. E o que Cristo fez? Ele levou sobre si as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele fez isso no meu e no seu lugar para que a gente possa viver a vida de relacionamento com Deus, e não o contrário. E deixa eu te dizer um dos erros comuns de muitos crentes. Pastor, eu não estou conseguindo orar, eu estou fraco, eu estou pensando em dar um tempo, eu acho que eu vou largar tudo, porque eu não estou legal, porque eu pequei, porque eu errei. E depois que eu errei, pastor, eu me afastei. E agora já tem 2 anos que eu não vou mais à igreja. Para falar a verdade, pastor, minha vida está tão bagunçada com os meus erros, com as minhas falhas, que eu acho que Deus nem vai me aceitar. Irmãos, quando nós admitimos isso para as nossas vidas, nós estamos ignorando o fato de que Jesus nasceu sob a lei, justamente para cumprir isso que eu e você não damos conta de cumprir. Quando você puxa para si a ideia da mínima capacidade de cumprir a lei, você está ignorando o fato de que, primeiro, você é incapaz, de que, segundo, Deus já fez isso por você por meio de Cristo. Então é claro que você não vai ser um marido perfeito, você não vai ser uma esposa perfeita, você não vai ser um crente perfeito, você vai errar na sua vida de oração, na sua vida de leitura bíblica. E o que fazer? Desistir, abandonar, largar? Não, continue. Porque ele já cumpriu, ele já foi aprovado por você. Ele já fez a prova em seu lugar, ele já passou de fase por você. Então continue, avance. Não foi uma semana tão boa? Chega aqui no domingo, fecha os seus olhos e fala: Senhor, eu pequei, eu errei, eu falhei, mas eu agradeço a Ti porque o Senhor passou de fase, porque o Senhor conseguiu por mim, porque o Senhor acertou e fez tudo direitinho que eu não dei conta de fazer, porque o Senhor pagou o preço da dívida desses pecados que eu cometi. Então, Senhor, aceita o meu louvor, a minha adoração, a minha vida. Eu estou aqui diante de Ti para render o melhor que eu tenho para o Senhor. Nos méritos de Cristo Jesus. Você não precisa conviver com a culpa do seu pecado, nem deixar que esta culpa te afaste de Deus. Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Tem muito marido que já não dirige mais o culto doméstico em casa, porque fala: pastor, eu já tenho 10 anos de casado, nunca fiz isso até aqui, vou começar a fazer agora. E a gente começa a olhar um monte de coisas que a gente nunca fez, um monte de falhas que nós temos e simplesmente não tentar, não fazer, não ir adiante. Pastor, não põe meu nome aí nesse negócio não, eu não vou ser diácono, não vou ser presbítero, eu não quero cargo nenhum, não quero compromisso nenhum, porque, pastor, eu faço um monte de coisa errada. Quem fez o certo por você foi Jesus. E mais uma vez, isso não é para que você viva uma vida sem vergonha, mas é para que você valorize a graça, para que você se livre da culpa e para que você viva para a glória do nosso Deus. Terceira e última aplicação. Anuncie deste Cristo, que foi nascido de mulher e nascido sob a lei. Há muitas pessoas que ainda estão presas lá naquele primeiro representante, Adão. Fale de Jesus a essas pessoas. Ei, você está tentando por um caminho que nunca vai dar certo. Você vai tentar e errar. E querendo se salvar e querendo se justificar, você não vai conseguir. Mas deixa eu te apresentar uma pessoa. Esta pessoa já veio, esta pessoa se submeteu à lei, esta pessoa pegou todas as regras, pegou todo aquele conjunto de normas, abraçou tudo aquilo, cumpriu tudo aquilo e fez tudo aquilo por mim e por você. Anuncie Cristo Jesus, anuncie o seu Salvador, para que ele também seja o Salvador de muitos. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus, o Salvador. Vamos colocar em pé? Senhor, nós louvamos e bendizemos a Ti.
Porque o Senhor, sendo Deus, grandioso, incomparável, maravilhoso, sendo este Deus, o Senhor ainda assim se compadeceu de nós. Veio a este mundo, passou por todas as humilhações típicas da condição de um homem de carne e osso. E além de enfrentar todas essas coisas, o Senhor ainda se pôs em nosso lugar diante da lei, se submeteu à lei, para cumprir a lei em nosso lugar. Senhor, a gente não dá conta de fazer. A gente tenta, a gente se esforça, mas a gente erra. Obrigado porque o Senhor fez por nós. Que isso seja para nós motivação para tentar, cientes de que já deu certo, porque o Senhor fez certo. Que esta certeza possa tirar dos nossos corações toda a culpa. E se há alguém aqui, ó Deus, sofrendo com a culpa do pecado, tentando lutar sem Cristo, resolver o problema do pecado, da conduta, da moral, do casamento, da ética, do caráter, sem Cristo Jesus, achando que vai conseguir, que esta pessoa tenha aprendido nesta noite que Jesus abraçou toda a lei e cumpriu toda ela para fazer direito aquilo que a gente não dá conta de fazer. E que esta pessoa então vá até o Senhor, entregue sua vida ao Senhor e viva para a tua glória. Senhor, ajude-nos a anunciar esta verdade a tantos que precisam, em nome de Cristo Jesus. Dá-nos, ó Deus, uma boa semana. Livra-nos de todo mal. Faz-nos mais parecidos com o nosso Mestre. É o que pedimos em nome de Jesus.